Olá pessoal, eu me chamo Micarla, sou professora de matemática e nós estaremos hoje estudando um pouco sobre os conjuntos numéricos, certo? A ideia de conjunto ela é muito simples, né? Quando você pensa em agrupar coisas, em juntar ou selecionar, separar, quantificar algumas coisas, então a gente trabalha com conjuntos, certo? E aí isso não é diferente para os números. Então, os números eles são divididos em conjuntos. Por que existe essa divisão de conjuntos? Os números eles surgem a partir da necessidade humana. Então, à medida com que o homem ele vai sentindo necessidade, os números eles vêm surgindo. A gente pode estudar a história dos conjuntos numéricos, dos sistemas de numeração, e a gente vai perceber que é muito interessante como a partir da necessidade do homem, eles vão surgindo. Então, lá nos tempos antigos, quando a gente fala da necessidade do homem de plantar, de colher, de medir, e aí lá temos, por exemplo, a gente sempre vê nos livros aquela história do pastor que precisava contar as suas ovelhas, então começou a associar com pedrinhas, com quantidades, né? Então, são números, esses números que representam essa quantificação, quantificar objetos, saber a quantidade de determinadas coisas, a gente fala de um conjunto que se chama conjunto dos números naturais. Esse conjunto, como o próprio nome já diz, ele é natural ao nosso cotidiano. Né? A gente utiliza muito. Quando eu quero contar qualquer coisa, por exemplo, as canetas que tem no meu estojo, quantas canetinhas eu tenho lá, quantos alunos tem numa sala de aula. Mas percebam que esses números, eles são números naturalmente que surgem a partir de querer quantificar alguns elementos. Então, esse conjunto, ele se origina a partir do zero. Então, eu começo 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Percebam as características deste conjunto, né? O conjunto dos números naturais, como em matemática vocês já sabem, né? A gente usa muitos símbolos, a gente utiliza muita representação. É representado por a letrinha N. E aí esse N a gente normalmente utiliza uma barrinha do lado para diferenciar do N normal. Então esse conjunto aqui representa o conjunto dos números naturais, que vai do elemento zero até o infinito, certo? Então isso aqui é o conjunto dos números naturais. Vocês viram isso desde a iniciação de vocês na escola, né? Então vocês começaram a estudar lá os números. No sexto ano foi apresentado como conjunto numérico, foi sistematizado. Mas nós sabemos operar com esses números, somar, subtrair, multiplicar, dividir. Por isso então surge o conjunto dos números inteiros, certo? O conjunto dos números inteiros, ele surge a partir da necessidade que o homem teve de representar a dívida. Por exemplo, no comércio, algumas pessoas elas compram determinados produtos, mas ficam devendo. E aí a necessidade de representar essa dívida, ou um saldo positivo, ou um saldo negativo, isso faz com que surja um conjunto dos números inteiros. Quem são esses elementos que compõem o conjunto dos números inteiros? São os números positivos e os números negativos. Né? Se eu quero representar que eu estou devendo R$3, então eu represento isso pelo menos 3, representa a dívida, estar devendo. Só que uma coisa muito interessante a gente perceber é que um conjunto ele não anula o outro, ao contrário, eles são agrupados, né? Se você prestar bem atenção, o conjunto dos números naturais ele está aqui dentro. Vocês conseguem perceber? Ó, a partir do zero aqui, quem é que eu vejo? Os naturais. Então, eu já consigo concluir que o conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros, ou seja, ele está contido no conjunto dos números
inteiros. Não é somente a dívida que a gente representa com os negativos, né, gente? Por exemplo, a temperatura é algo que a gente acaba representando também muito bem, está bem presente no dia a dia de todos nós, né? O conjunto dos números inteiros, ele vem representado com uma letra Z. Mais uma vez a gente inclui mais um traço, que é para diferenciá-lo de um Z qualquer, certo? É representado pelo inteiro. E aí eu tenho algumas variações. Por exemplo, se eu vier com o Z e um asterísticozinho, o asterístico significa dizer que eu estou tirando o elemento zero. Se você olhar para cá, ó, cadê o zero? Opa, sumiu. Então, se vocês virem essa representação do conjunto Z sem um asterístico, significa dizer que eu estou retirando o zero, ok? Assim como eu posso subdividir entre os negativos e os positivos. Eu posso usar o Z negativo, aí eu separo o grupo com todo mundo que tem representação negativa e todo mundo que tem representação positiva. Todo mundo pode ser subdividido entre positivo e negativo, certo? Percebam que o zero, ele é um elemento neutro. Eu nem digo que o zero é positivo, nem aqui é negativo. Então, ele nem sai nesse conjunto, nem nesse, tá certo? Por ser um elemento neutro, ok? Só que vocês percebem que isso aqui não representa todos os números que a gente conhece, né? Eu tenho aqui números muito fechadinhos, que a gente diz números inteiros, né? Eles não são particionados, eles são fechadinhos, muito redondinhos, bonitinhos, né? O universo seria muito lindo se a gente tivesse só esses números, né? Mas existem outras necessidades. E aí surge um outro amigo nosso, certo? Que é o conjunto dos números racionais, que a gente vai já compreender. Eu trouxe aqui só a representação na reta numérica para que vocês compreendam, certo? Como é que esses números, eles são representados. Eu tenho 0 aqui no início, a reta a gente sabe que ela é o quê? Infinita, ela cresce para a minha direita, ela decresce para a minha esquerda, mas tudo tem representação infinita. Então, por que eu já iniciei agora a representação na reta numérica com os inteiros? Porque quando a gente for representar números muito pequenos, para que vocês consigam percebê-los, tá? Então, eu vou trazer agora para vocês o outro conjunto muito importante, que é o conjunto dos números racionais, certo? O conjunto dos números racionais, eles são todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Como assim, professora? Só fração? O que acontece? Quais são os números que a gente não falou ainda, até agora, né? Adoraria estar em sala de aula para ouvir as respostas de vocês nesse momento, mas eu tenho que imaginar, né? Nessa hora, vocês iriam dizer, professora, tá faltando os decimais. Pois é, né? Os números decimais era provavelmente a resposta que vocês me dariam nesse momento. Os números decimais, eles podem ser representados na forma de fração. Então, para cada número decimal, eu tenho uma fração que gerou esse número, que a gente chama de fração geratriz, geradora, né? Então, qualquer número que possa ser escrito na forma de fração, esse número que tem um valor em A, que tem um valor em B, aqui eu tenho um numerador e um denominador. Lembrando que esse denominador, ele não pode ser zero, né? A gente não pode dividir por zero, é uma indeterminação matemática, a gente já sabe disso. Então, basta que eu consiga pegar um número e escrevê-lo na forma de fração, que aí eu tenho, sim, um número que representa o conjunto dos números racionais. Como é que a gente procede nesses aspectos? Por exemplo, eu trouxe aqui alguns números, né? Alguns exemplos. O 4 menos 13, 0,5, 0,25, menos 0,1, 0,33333, menos 0,111, certo? Então, se a gente observar, e aí, pelo que a gente já estudou, já viu agora, esse número 4, ele pertence a que conjunto? Ao conjunto dos números naturais, não é isso? E ao mesmo tempo também o conjunto dos números inteiros. Assim como
o menos 13. Ele pertence ao conjunto dos números inteiros. Dos naturais, não, né? Mas aí surge uma pergunta. Eles fazem parte do conjunto dos números racionais? Será que eles estão aqui incluídos? Eu consigo ter alguma fração que o resultado dela seja 4? E a gente responde bem simples, né, gente? É claro que tem. Se eu pegar 4 e escrevê-lo como 8 dividido por 2, aí eu vou verificar. 8 é um número inteiro? Sim. 2 é um número inteiro? Sim. 2 é diferente de 0? Claro. 8 dividido por 2 resulta em 4. Ou simplesmente o 4 sobre 1, gente. Isso aqui é uma fração, tá? E, portanto, me faz com que o 4 ele esteja aqui dentro desse conjunto. Eu posso pegar o número 4 e escrevê-lo na forma de fração que resulta esse 4. Assim como 13, né? Qualquer um pode ser. Eu tenho aqui, por exemplo, menos 13, por exemplo, sobre 1. Ou se eu quiser menos 26, por exemplo, dividido por 2. E aí eu posso criar várias frações equivalentes que vão resultar em menos 13. Isso vai me dar o mesmo resultado. E o 0,5, eu consigo escrever esse número como uma fração? Sim, né, gente? Isso daqui é 5 sobre 10. Que eu posso simplificar, não posso? Você lembra da fração simplificada? Se eu dividir em cima por 5 e embaixo por 5, eu tenho a fração 1 sobre 2, que a gente já sabe que dá 0,5. Percebe que eu estou conseguindo pegar os números e escrevê-los na forma de fração? Assim como o 0,25. Eu tenho 25 sobre quanto? Sobre 100, ó. Tenho duas casas decimais, não é isso? 25 sobre 100, posso simplificar ambos, numerador e denominador, por 25, que vai me dar 1/4. Eu podia vir simplificando 1 a 1, mas vamos logo para 1/4, tá certo? Aí, o número decimal, ele pode ser negativo também, né? Então, se eu tenho aqui um número negativo, quem é essa fração aqui? Menos 1 sobre 10, né? Ficou facinho da gente fazer. E isso daqui, gente, quem são esses numerozinhos aqui? Primeira característica, tem 3 pontinhos. Se tem 3 pontinhos, eles indicam o quê? Infinidade, eles são números infinitos. Mas vocês percebem que eles estão se repetindo, certo? Eles se repetem. Esses números são chamados de dízimas periódicas, né? São aqueles números que são infinitos, mas que eu sei quem são eles. Eu sempre vai ser 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Sempre vai ser 1, 1, 1. Existe uma fração que gera esses números, né? Quem é essa fração? A gente consegue determinar essas frações utilizando lá as continhas para determinar a fração geratriz. Infelizmente, agora eu não posso fazer esse cálculo para vocês, porque ele demanda um pouquinho mais de explicação. E aí a gente pode depois preparar outro vídeo sobre fração geratriz, tá certo? Mas que número, que fração que eu consigo obter para que o resultado seja 0,333? Se eu pegar 1 e dividir para 3, o resultado disso vai ser 0,33333 infinito. Aí vocês vão pegar nesse momento a calculadora de vocês, vão colocar lá 1 dividido por 3. Vocês vão ver que resultado que vai aparecer, para confirmar aqui. Assim como esse daqui, ó. Só que ele é o quê? Negativo, né? Não posso esquecer do número negativo. Quem gera 0,111 é a fração 1 sobre 9. Se você pegar mais uma vez a calculadora, pegar 1, dividir pelo 9, você vai obter 0,111, nesse caso aqui negativo. Então, esses caras aqui, eles são quem? São dízimas periódicas. Isso é muito importante, tá? É muito importante vocês saberem que dentro dos racionais nós temos sim números infinitos, mas esses infinitos eles são periódicos. Ou seja, eles têm um períodozinho. Quem é o período aqui? É 3. Quem é o período aqui? É 1, tá? Esses mesmos números, vocês vão encontrar em alguns livros, para não ficar repetindo,
você vai encontrar, por exemplo, esse mesmo número como 0,3. Aí você tem uma barra. Essa barra indica a repetição, certo? Que esse valorzinho aqui se repete. Então, essa barrinha em cima do número significa que ele é o período que ele está se repetindo. Você pode encontrar essa repetição, tá bom? Então, fazendo uma síntese do que a gente compreendeu sobre os racionais, eu sei que dentro dos racionais tem naturais, como que é o exemplo lá do 4 que a gente viu. Tem os inteiros, que é o exemplo do -3. Aí tem os decimais finitos, que são o 0,25 que a gente utilizou, menos 0,1, né? Esses números, eles são finitos, eles têm um fim. E os infinitos que estão dentro desse conjunto são quem? São as dízimas periódicas. Então, tem as dízimas periódicas, que são números infinitos, mas que têm um período, têm uma repetição, tá certo? Então, mais uma vez, eu trouxe aqui a reta numérica, certo? Só que essa reta numérica, o que eu vou fazer com ela? Eu vou representar nela o conjunto dos números racionais. Vou pegar aqui alguns exemplos para que a gente entenda. Eu já deixei preparada ela aqui com os inteiros, tá? Eu já coloquei o 0, 1, 2 e 3, menos 1, menos 2 e menos 3. Vou pegar alguns exemplos aqui dos anteriores. Por exemplo, 0,5, tá? 0,5 está entre quem? Está entre 0 e 1. Então, esse cara, ele tá bem aqui no meio, né? Eu vou colocar embaixo a representação decimal e vou colocar em cima a representação em fração, tá bom? Então, o 0,5, ele tá aqui. Ele é maior do que 0, mas ele é menor do que 1. E nesse caso aqui tá bem no meio. Vou representar esse mesmo número nos negativos, né? Se eu pegar o menos 0,5... é a mesma coisa que a minha fração, né? A representação dele é essa fração. Se eu pegar, por exemplo, a fração 3/2, que dá 1,5. 1,5 tá aqui, entre 1 e o 2, não é? É maior do que 1, menor do que 2. E aqui bem no meio. 3/2. Ou 1,5. Tem muita gente que tem mais facilidade com número decimal do que com fração, né? É muito importante a gente saber as duas formas, porque realmente tem situação que é mais fácil você lidar com o número decimal. Mas tem situações que a fração, ela te ajuda tanto, é tão mais simples de lidar com ela. Então, tentem ver a fração de outra forma, certo? Ele negativo, o número negativo, tá bom? Vamos pegar uma dízima periódica? Vamos pegar essa dízima aqui, ó, 0,33333, que é um terço, né? 0,33333. Percebam que o 0,3333, ele está entre o 0 e o 0,5, né? E quase que no meio, né? Não é exatamente no meio, mas é um pouquinho mais para cá do que para lá. Vou tentar colocar aqui mais ou menos onde é que ele ficaria. Vou botar aqui de verde para tentar ficar mais visível. Espero que no vídeo fique. A 0,333. Isso aqui é infinito, né? Que fração que representa 0,333? A fração 1/3. Qual era a outra fração? 1/9, não é isso? Que era 0,1. Aí essa daqui já está realmente bem mais próxima. Então, a fração 1/9, que é 0,1, uma dízima periódica, realmente está bem mais próxima do zero, certo? Assim como se a gente tratá-la negativamente, ela também vai estar aqui bem próxima do zero, né? E 1/3 também negativo, que representa umas dízimas periódicas. Percebam que quanto mais o número e a gente vem tratando os números menores, eles vão ficando, né? Então, os espaços vão começando a ficar realmente bem pequenos, porque tratar a infinidade é algo bem complexo, mas ela existe. Então, tratar esses números muito pequenininhos
a gente consegue representá-los aqui na reta. Eu trouxe a reta para que vocês compreendessem o posicionamento deles, como é que isso acontece. Só que tem uma coisa, né? A gente já viu conjuntos naturais, conjuntos inteiros e agora os racionais, que eram aqueles que a gente imaginava faltar. Mas tem ainda alguns que estão faltando. Quem são eles, né? E aí a gente traz aqui o conjunto dos números irracionais. O conjunto dos números irracionais são aqueles números, olha só, gente, o nome, ele indica muito de que eles fogem um pouco da razão, por isso que o nome é irracionais, né? Porque são os números infinitos, só que agora eles não têm período, eles não se repetem, são números que eles modificam, então a gente não tem como prever, eles têm uma infinidade, mas a gente não consegue saber quem é o próximo número. Você vai calculando, vai calculando, vai calculando, diferente das dízimas periódicas, que a gente sabia que aquele número se repetia periodicamente. Então, esses números são um pouquinho diferentes, mas eles surgiram, né? O homem estava lá medindo as coisas, aí a gente tem, por exemplo, na história, a gente tem um fato muito interessante, que é quando os pitagóricos estavam estudando medindo a diagonal de um quadrado, de área 1, e aí eles se debateram com a raiz de 2. E aí a raiz de 2, gente, se você for calcular, o que você tem? Você pega aí sua calculadora, coloca raiz de 2. Raiz de 2, eu tenho 1,41, 42, 1356, e é isso que segue. Assim como todas as outras raízes que não são exatas, né? Nós conhecemos várias, pelo menos boa parte das raízes exatas. Então, a gente começa com raiz de 1, aí você tem raiz de 4, raiz de 9, raiz de 16, raiz de 25, 36 e assim sucessivamente. Entre duas raízes exatas, você tem várias raízes que não são exatas, e aí essas raízes elas são irracionais. Tem um númerozinho muito famoso que é o π, né, que é 3,141592. A gente não vai estudar agora, não vai falar, se aprofundar um pouco sobre o π, mas ele também é muito famoso, a gente já ouviu falar nele, e esse número também é um número irracional. Então, perceba que, como eu disse no início do vídeo, a gente está trabalhando a partir da necessidade. Os números, eles vão surgindo quando o homem sente a necessidade. Então, hoje a gente consegue estudá-los particionadamente, né, por conjuntos, e aí para que a gente facilite o nosso entendimento, né? Essas raízes, elas podem vir representadas assim, com multiplicação ou na forma de divisão, mas isso aqui, gente, não é um número racional, tá? Tá na forma de fração, mas perceba que em cima eu não tenho um número inteiro. Raiz de 6, calculem aí, botem aí na calculadora que vocês vão ter um número irracional. Certo, pessoal, então, falando do conjunto dos números reais, você tem o seguinte, eu vou representá-lo aqui na forma de desenho para que vocês compreendam melhor, tá? Considerando que aqui eu tenho um conjunto maior, que é o conjunto dos números reais, e aí todo mundo tá dentro dele, porque o conjunto dos números reais, ele se subdivide em dois grandes conjuntos. Quem são eles? Aí eu tenho aqui o conjunto dos números irracionais, certo? Que eu vou chamar aqui de I. E eu tenho aqui o conjunto dos números racionais, que a gente já sabe que é Q, tá? Quem é que tá fora? Quem é que tá fora aqui é o conjunto dos números reais. É tudo isso aqui. Só que a gente já sabe que dentro do conjunto dos números racionais, quem é que tem? Os inteiros, né? Porque lembra que a gente consegue pegar um número inteiro e escrever na forma de fração? Então, aqui eu tenho Z, certo? Mas dentro de Z tem, sabe quem? Os naturais.
Então, vocês conseguem perceber que eu tenho, dentro desse conjunto maior, que é os reais, eu tenho os irracionais, que são esses numerozinhos aqui infinitos. E, gente, não é somente cada número ser infinito, existem infinitos números racionais, né? Então, a gente não costuma muito comparar, porque falar que o infinito é maior do que o infinito, outro infinito é bem mais complexo. Então, vamos deixar isso de lado. Por isso que a gente fez aqui uma divisão, porque é infinito. Então, eu tenho infinitos números irracionais, assim como eu tenho infinitos números racionais. Só que esses racionais, eles se dividem em inteiros e naturais. Um está contido dentro do outro. Isso é muito importante porque no nosso próximo vídeo a gente vai falar sobre operações entre conjuntos, sobre interseções, e aí a gente vai aprofundar um pouco mais o nosso estudo sobre os conjuntos, tá certo? Aí, só pra gente exercitar um pouco, eu trouxe aqui um exemplo, né? Um exemplo pra gente tentar memorizar um pouquinho, certo? Exercitar, né? Vamos exercitar. Eu separei aqui um grupo de números, um conjunto, ok? Esse conjunto aqui, ele está composto, eu chamei esse conjunto A, e aí coloquei dentro deles alguns elementos, alguns números bem diversos, tá? Eu tenho aqui menos um quinto, uma fração, eu tenho menos 1,5, um número decimal negativo, um inteiro negativo, trouxe o zero, trouxe a raiz de 5, fração 9/4, eu trouxe aqui uma dízima periódica, 3,3333, eu trouxe o 4 e o 3 raiz de 2. Então, quais desses elementos pertencem a cada conjunto? Se eu olhar para cá, para esses números, quem eu teria aqui no conjunto dos números naturais? E aí é importante frisar, porque a gente representa natural com N, né? E aí, quando eu quero colocar os elementos dele, eu sempre coloco entre chaves, certo? Quem é natural aqui? Esse é natural? Não. É natural? Não. É natural? Não. Zero é natural? Beleza? Zero é natural. Certo? Quem nós temos mais aqui? Nós temos o... Esse não é, esse não é, esse não é. Nós temos o 4. Certo? Então, o que está aqui no conjunto dos números naturais, eu vou até colocar a setinha, tá, gente? Para não colocar igual ao conjunto dos números naturais, porque os naturais não compreendem só 0 e 4, certo? O inteiro, quem é inteiro aqui, tá bom? Quem é inteiro aqui, eu vou ter seguinte, é inteiro? Não. É inteiro? Não. É inteiro? Sim, menos 1 é inteiro. 0 é inteiro, e a gente pode separar por 0 e vírgula, para não confundir depois com os números que são decimais, 1,5, por exemplo. Quem mais é inteiro? O 4, né? O 4 é inteiro. Perceba que o 0 e o 4 também tá aqui, ok? Racionais, aí vamos aqui para o Q, certo? Conjunto Q, quem daqui tem que é racional? Vamos ver, racional. Lembra? Pode ser escrito na forma de fração, certo? Esse daqui é? Sim. Menos 1 quinto. Menos 1,5. Eu consigo escrevê-lo na forma de fração? Sim, né, gente? A gente já viu que os decimais finitos, eles fazem parte dos números racionais. Menos 1 quinto. Menos 1 é? Menos 1 é. Sabe por que menos 1 é? Porque menos 1 é inteiro. E o inteiro tá dentro do racional. O zero tá? O zero tá. Raiz de 5 tá? Opa! Raiz de 5 é um número irracional, vai estar aqui embaixo. 9/2. Desculpa, 9/4. Dízima periódica 3,3. Dízima periódica também é. 4 também é. 3 raiz de 2 é? Não. O 3 é inteiro, mas ele está multiplicando um número irracional, o que consequentemente vai resultar num número irracional enorme.
enorme assim, em extensão, né? Infinito. E aí, quem tem aqui no conjunto dos irracionais, né? Quem é? Não é? É racional. E aí a gente vai por exclusão. Se ele é racional, gente, ele não pode ser irracional. Então, quem sobrou aqui foi só a raiz de 5 e 3 raiz de 2, certo? Raiz de 5 e 3 raiz de 2. Se é racional, não é irracional. Um exclui o outro. E os reais, né? No caso aqui dos reais, gente, eu vou poupar tempo. É o próprio conjunto A, tá? Por que que é o próprio conjunto A? Porque todo mundo que está aqui dentro ou é racional ou é irracional. E tanto racional quanto irracional, ele é real, certo? Foi só um exemplozinho bem rápido, só para a gente conseguir identificar os elementos dentro dos conjuntos, como é que eles pertencem aí a cada conjunto, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem for meu aluno vai ter lá na sala virtual uma atividade para a gente fazer baseada nessa explicação, tá? Nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido. E aí, até o próximo vídeo, tá? Um beijo a todos, estou com saudade.